Durante muito tempo, eles tentam martelar nas nossas cabeças que os indígenas do nosso país são todos de esquerda, todos apoiam Lula, todos levantam a bandeira do PT, o que é uma grande mentira. A imprensa trabalha ativamente para tentar enganar a população de que isso acontece, mas na verdade, o povo indígena brasileiro, eles são brasileiros, eles não são petistas. Eles querem liberdade, eles querem progresso, eles querem melhorar a qualidade de vida da sua população. E aparentemente, boa parte deles despertaram para o fato de que eles têm talvez sido usados como ferramenta, como instrumento político, sendo propositalmente colocados na posição de sub-humanos quase, pela esquerda. Mas pessoas guerreiras estão se erguendo agora e lutando para levar a verdade ao maior número de pessoas possível. E é começando assim que eu quero apresentar você para minha grande amiga Silvia Wayampi. Boa tarde, Silvia. Tudo bom dia, né? Bom dia, Silvia. Tudo bom? Tudo bom, Gayer. Olha, eu estou muito feliz desse convite, né? Cheguei aqui esbaforida, com os olhos inchados, sem dormir, mas eu fiz questão curioso, de você vir. teve um imprevisto que te fez chegar mais cedo. Olha que maravilha, é a primeira vez que você tem imprevisto enquanto chega mais cedo. Exatamente. Agora me conta, como é que foi esse imprevisto que fez você chegar mais cedo aqui hoje? Vou falar, você estava empolgada para me ver, pra gente bater um papo? Claro, que isso, Gayer. Óbvio. Você veio de Brasília? Eu vim de Brasília, estava em Brasília em reunião, né? Foram várias reuniões. Ontem eu estava com a ministra Damares numa outra reunião com várias autoridades, né? Representações importantes da direita nacional. E aí nos encontramos em Brasília para uma reunião, para o fortalecimento de cada uma dessas imagens, dos assuntos que são pertinentes, né, dentro do cenário nacional. E aí eu vim logo direto para cá. Beleza, vamos falar então de coisas importantes. Antes de a gente começar, eu quero falar de um momento que ficou marcado para mim sobre a sua história. E que eu já te conhecia há algum tempo, mas eu não sabia desse pedaço da sua história. E aquilo lá me marcou, minha esposa mesmo falou, ficou sua fã. E eu queria que você contasse sobre a questão do seu sonho em hastear a bandeira. Quando você era criança, lá no Amapá, você é do Amapá, né? Eu até errei aqui falando que era do Amazonas, ela brigou comigo, nem todo índio é do Amazonas, né? A gente não sabe das coisas direito. Mas que você tinha um sonho quando criança, que era hastear a bandeira. Me conta essa história, por favor. Bom, Gaia, eu te falei que... Produção, pega o lencinho, a gente vai precisar de lencinho, eu acho, ó. Não é que seja difícil para mim falar sobre isso, né? É porque falar sobre isso me emociona. Então, eu poderia utilizar um discurso para ser uma vítima da sociedade, mas não, eu não fui uma vítima da sociedade. Eu fui a vítima de um ideal imaginário de pessoas que não tinham a percepção histórica, né? Ou o significado histórico de um indígena dentro de uma escola. Eu fui para a escola com 6, 7 anos, e na escola eu tinha uma aula de uma matéria que hoje foi apagada da grade curricular, chamada Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira, que é OSPB. Então, um professor ali na escola, quando ele dava essa aula, ele falava sobre os vultos históricos do Brasil. Ele falava sobre os heróis do Brasil nessa construção da identidade brasileira. E, ao mesmo tempo, ele todo empolgado, como outras e outras pessoas, tocavam em mim e diziam assim, nossa, uma Índia de verdade. Ai, você sabia que você é a verdadeira brasileira? É de verdade, minha pessoa, é de verdade. E aí falavam para mim... que eu era a verdadeira brasileira. Nessa época, nós tínhamos, por um padrão cultural e social, acadêmico, dentro das escolas no Brasil, que sempre antes de começar as aulas, eles formavam pelotões, né, de crianças, de jovens, de adolescentes. Esses adolescentes e essas crianças cantavam o hino nacional, e uma dessas crianças, um desses alunos, era chamado para hastear a bandeira do Brasil. Eu lembro, eu adorava, já aconteceu comigo algumas vezes, é uma sensação maravilhosa, você lá na frente, hasteando a bandeira. E como falavam para mim que eu era a verdadeira brasileira, eu queria experimentar isso, né? Me ensinaram a amar a bandeira do Brasil como um símbolo máximo para a minha vida. Me ensinaram que a bandeira do Brasil
ela significava a minha identidade, a minha história. E que eu podia ser como aqueles vultos sagrados da história. E eu queria hastear a bandeira do Brasil como uma verdadeira brasileira, igual às outras crianças. Só que eu não podia. Só as crianças brancas e as crianças não indígenas é que podiam fazer aquilo. Mas você chegou a pedir para hastear e a resposta dada a você foi essa, que você não poderia. Então eu passei a minha vida inteira, na minha infância, puxando na saia das professoras, pedindo, por favor, me deixa hastear aquela bandeira. Mas eu não podia. E isso assim, isso ia me machucando todas as vezes que eu ia para a escola e eu via as outras crianças fazendo aquilo. Isso me machucava muito. E era uma agonia para mim ir para a escola todos os dias, ver a bandeira do Brasil ser hasteada e eu não poder fazer aquilo como uma brasileira, como uma verdadeira brasileira. Então eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse, um dia eu hastearia aquela bandeira e um dia o meu país iria sentir orgulho de mim. Bom, eu fui atrás desse sonho. Eu saí do meu estado, saí do Amapá. Com 14 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu não conhecia ninguém. Você foi sozinha? Fui sozinha. E Arrumou aí, suas coisas e foi embora pro Rio de Janeiro. e aí, como eu não conhecia ninguém, eu fui menina de rua. Eu fiquei na rua, né? Eu fui mendiga. Eu enfrentei a fome. Eu enfrentei a solidão. Eu enfrentei o frio e a agonia de estar sozinha. E eu tive que aprender, Gaia, a ficar sozinha. E eu digo assim, que nós não temos inimigos, nós temos instrutores. Uma vez me perguntaram o que eu diria para aqueles professores, para aquelas professoras que fizeram isso comigo. Eu diria para elas, muito obrigada.